Pessoal, eu só queria falar um ponto aqui. Todo mundo falou muita coisa, muita coisa legal, né? Boa de ouvir, fez todo mundo refletir bem. Só queria comentar, que eu sou professor da Unimontes desde 2017, né? Mas eu sempre vivi na cidade, né? Eu acho que eu, Roberto, Leonides e Reno, né? Nós somos aqui da cidade. E eu sempre vivi na cidade, né? Apesar dos 2 anos que eu fiquei fazendo mestrado fora. Foi uma coisa muito inovadora que aconteceu, até hoje eu lembro, né, que foi uma coisa muito, ao que a Unimontes, né, proporcionou aqui na época, foi muito boa, foi uma universidade pública chegando aqui, né, e foi em 2003, eu lembro até hoje, tinha 14 anos na época, e a Unimontes foi sofrendo uns picos, assim, vamos dizer assim, de coisas boas e coisas ruins que foram acontecendo, né. Quem é mais velho e que não que viu a Unimontes chegar e viu ela progredindo, né? E depois decaindo com alguns aspectos políticos, né? Que foi interessante o seguinte: quando ela chegou aqui na época, no curso de matemática e história, ela chegou e foi um impacto bom para o pessoal que não conseguia fazer faculdade, né? Aqui a maioria das pessoas aqui para fazer faculdade tinha que ir embora ou ou aqui, eu não me lembro na época se tinha algo, faculdade que era paga aqui, não me lembro. Mas o importante é que, quando ela surgiu aqui, ela ajudou muitas pessoas que eu particularmente conheci, né? Primos, alguns amigos, que hoje em dia, pelo curso de matemática, né? Já que eu sou mais da área de matemática, né? Sou professor de matemática, então eu conheço mais pessoas que fizeram matemática e tal. E hoje em dia são policiais, são bombeiros, é, mudaram de curso, né? Começaram em matemática, depois viraram engenheiros, né? E eu, quando eu entrei na Unimontes em 2011, que primeiro fui aluno, né, fiz 4 anos na graduação aqui, e depois virei professor, né. A minha ideia inicial não era virar professor, mas quando eu vi os professores que vinham de fora, né, e professores que também eram daqui, no caso de Fernando, né, que era um professor muito... Leonides aqui não está presente, mas deve ter algum pessoal aí que deve conhecer Fernando, que era um professor também aqui de São Francisco, né? Nascido em São Francisco, fez toda a graduação aqui, professor que deu aula para a gente, né? Incentivou muito, no meu caso particular, né? De, de tentar, né? Estudar mais, aprofundar mais no meu conhecimento, tá? No conhecimento de matemática, né? E esse relato foi muito importante, ter essa inspiração através de Fernando, né? Leonides também, que hoje em dia é meu colega de trabalho, mas também me deu aula também, né? Reno também chegou a dar aula para mim, apesar de ser mais jovem do que eu, né? Deu aula para mim, sendo mais jovem do que eu. Também me inspirou muito, né? E hoje eu vi alunos, tipo o John mesmo, acabou de falar, né? Que tem inspiração em mim, que é de São Francisco, fazer mestrado, e ele comentou comigo que um dia pretende fazer, o Michael também, né? Falou que um dia pretende fazer. Esse é um legado bom que a Unimontes traz, né? Um legado mal que a Unimontes, não mal da Unimontes, né? Mas do campus nosso que a gente está tendo aqui, é em questões do apoio e caindo ao longo do tempo, né? Antes a gente tinha transporte, tinha casa aqui para os professores, né? O campus tinha vamos dizer assim, a prefeitura olhava um pouquinho melhor, né? O Roberto pode comentar até melhor do que eu, já que ele foi coordenador e tudo. Mas eu não sei, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sei os detalhes, né? Mas foi se perdendo aos poucos, né? Ao longo do tempo, né? Questão de transporte, questão de recursos mesmo que vinha para nós e que foi diminuindo, né? Só que o importante é que a vontade de estudar dos alunos, eu percebi que ela foi apesar das dificuldades foram aumentando, a vontade de estudar permaneceu, ou até às vezes ficou mais, né? Cada vez mais. E eu queria parabenizar os alunos, particularmente, tanto os alunos de matemática e história, né? Conheço mais os de matemática, eu sou professor de matemática, né? Mas também conheço muitos alunos de matemática, que o esforço deles, né? Eu vejo muitos alunos que têm que trabalhar, alunos que têm que vir de lugares distantes, né? Como já foi comentado aí, né? Lugares de difícil acesso para chegar aqui, né? Às vezes a balsa quebrava. Eu já vi muito aluno conversou comigo que queria ver uma certa aula minha, mas eu não tenho a oportunidade de ver porque a balsa tinha quebrado, né? E ele não pôde vir para cá. Mas
mas a dificuldade não fez ele desistir, acabou estudando de novo e indo bem nas avaliações que a gente passou para ele, né? O que ele é mais relatório é só isso, né? Eu como professor, ex-aluno, ex-aluno não, aluno da Unimontes, né, daqui do Campus São Francisco, e eu atualmente professor. Reno também compartilha com essa minha experiência, Leonides também, né? E queria falar para vocês que todos estão de parabéns pelo esse esforço que vocês estão fazendo, tá? E é um esforço muito louvável, né? De estudar. Eu sei que estudar é complicado, ainda mais em pandemia, né? Eu sofri muito para poder dar aula em questão de distância. E se eu sofri para conseguir dar aula, imagino para os alunos aprenderem, né? Um professor ter dificuldade para ensinar, acarreta também o aluno ter dificuldade de aprender. Obviamente isso vai melhorando, né? Com a experiência você vai tendo experiência em questão de ensino com a distância, né? Com a tecnologia. Mas no começo é bem difícil e a força dos alunos em permanecer, né? Foi o mais importante no ano passado, né? E que nesse ano que as coisas se normalizam, né? Tomara que a gente consiga voltar presencial, mas enquanto não volta, né, presencial, tomara que as aulas sejam bem proveitosas, né, já que a gente tem uma experiência vivida no semestre anterior, que nesse semestre seja mais essa experiência vivida, né, seja colocada de maneira que a gente consiga desenvolver melhor o nosso ensino e o aluno conseguir desenvolver melhor o seu aprendizado, tá? E do mais, queria agradecer a organização do evento, foi muito bacana, um evento muito bom, adorei participar aqui do evento. Fui um dos primeiros a chegar, como a Bárbara falou, né? E estou ouvindo as palavras. A palestra foi muito boa. A palestra fez a gente refletir bastante, né? Na questão de motivação, questão de acontecimentos que acontecem ao nosso redor, né? A gente às vezes não percebe, como o Rafael falou, né? Mas muito bem, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado os professores que vêm de fora para cá também ajudar a gente a ensinar os alunos, né? E parabéns pela organização do evento. Então, muito bom. Muito obrigado. Tchau. Tchau não, né? Eu vou ficar aqui. Obrigado pela fala, por deixar eu falar aqui. Tá?